encerrar, eu queria comentar com você essa pesquisa que saiu ontem, Fernando, a Ideia Exame, que traz, então, ali a corrida presidencial. A gente tem as telas, tá aí, olha, primeiro turno, pesquisa estimulada, foi feita entre 15 e 20 de abril, presencial, inclusive, Lula 42%, Bolsonaro 33%, Ciro pela primeira vez aparece com 2 dígitos, né, 10%, e daí Dória 3%, Tebet 1%, Janones, enfim, daí tem uma porção de candidatos com 1% dos votos. Como que você vê essa situação? Porque o que os analistas têm apontado é que está diminuindo um pouquinho ali a diferença entre Lula e Bolsonaro, né? Então, como que você está vendo esse caminhar da corrida presidencial? Não está diminuindo a diferença. A alteração que está dando dentro das margens de erro, né? 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, quer dizer, nós continuamos na margem de erro. Essa reorganização de votos é que é interessante a gente perceber, né? A saída de Sérgio Moro significa um aumento de Jair Bolsonaro, ou seja, os bolsonaristas e os mouristas são, na realidade, parte do mesmo problema no Brasil. É o mesmo grupo. Para os mouristas, apenas Jair Bolsonaro é intragável, exatamente porque tem um cheiro de pobre que eles mouristas não gostam, né? Mas, de fato, no restante da forma de entender o país, medidas a serem tomadas, eles são exatamente a mesma coisa. Então, quando o Sérgio Moro sai da corrida, Bolsonaro tende a aumentar esses votos, mas isso não difere na estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula precisa ter mais do que a soma dos outros candidatos para ganhar no primeiro turno. E se você olhar bem, nesse momento, dado o processo de polarização, exatamente os candidatos que se apresentam supostamente como da esquerda são hoje os candidatos que não estão permitindo Luiz Inácio Lula da Silva ganhar o primeiro turno. E aqui a gente tem que chamar a atenção em relação a isso. Mesmo candidatos que têm 1%, 2%, podem fazer a diferença entre você ter uma eleição resolvida no primeiro turno, dando ao presidente eleito a condição de peitar todo esse ranço autoritário que está aí, ou você permitir um segundo turno onde essas reconfigurações são bastante mais difíceis de se calcular, né? Então, nesse momento, Ciro Gomes é um entrave a esse processo, assim como efetivamente os outros candidatos com 1, 2% também precisa se trabalhar para que eles acabem retirando suas candidaturas e o presidente Lula consiga aí sim aumentar a sua base de sustentabilidade de apoio para permitir frear o que está acontecendo. As duas coisas, Thalita, quer dizer, a tentativa do indulto e essa pesquisa, elas estão inteiramente ligadas, se você imaginar o futuro da democracia no Brasil, o futuro das instituições no Brasil. É preciso, nesse momento, ter maturidade para entender o que está acontecendo, e eu peço que os candidatos que estão colocados nesse processo entendam o papel que eles estão jogando aqui e o risco que está sendo, que a gente está correndo de efetivamente voltarmos a viver sob a tutela autocrática sem qualquer tipo de discussão ou qualquer tipo de oposição institucional no Brasil. É importante a gente ser responsável nesse momento. Muita coisa está em jogo em 2022 e não é 1 ou 2% ou um projeto particular de poder que pode, de alguma maneira, se sobrepor a todo esse risco que nós estamos vivendo. Ou a gente cresce e toma a nossa democracia nas próprias mãos, ou nós vamos ser tutelados pelos próximos 20, 30 anos por esse grupo de militares raivosos, arrivistas que nós estamos vendo se aproveitar hoje da capacidade de mobilização de Jair Bolsonaro. Só para encerrar rapidinho, realmente, você acredita que isso pode acontecer, que um episódio como esse de Jair Bolsonaro contra as instituições pode servir para uma movimentação ali do campo político, centro, direita, democrática, para que, de fato, eles passem a considerar a importância de uma vitória de um candidato que não Bolsonaro no primeiro turno? Thalita, eu esperava que assim acontecesse, mas infelizmente as nossas elites políticas são por demais obtusas, né, para poder entender o que está acontecendo. Quer dizer, Simone Tebet, João Dória, Eduardo Leite, Janones, essa gente toda não entende efetivamente o que está acontecendo e o que está rolando. Cada um deles está jogando para dentro do seu próprio projeto pessoal, alguns de forma inclusive escancarada, como efetivamente o Eduardo Leite, tentando dar golpe no seu próprio partido. Quer dizer, é muito difícil você, nesse momento, conseguir colocar na cabeça das pessoas que nós estamos numa disputa
conta que o perigo está a um nível acima do que eles estão imaginando. O perigo é efetivamente Jair Bolsonaro sair com qualquer tipo de resultado das urnas, se proclamando vencedor e colocando um regime muito fechado aqui. E aí, e isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, se isso vier a acontecer, vai todo mundo começar a pedir o povo nas ruas, os movimentos sociais, e aí eu sempre fico pensando assim, engraçado, né? Na hora de decidirem as coisas de forma correta e racional, com o mínimo de custo, de mobilização, de risco de vidas possível, esses políticos escolhem sempre a favor dos seus próprios projetos de poder. Depois que o caldo entornar, aí vão sair atrás do MTST, do MST, dos professores organizados, do Partido dos Trabalhadores, para que os corpos das pessoas sejam colocados nas ruas para defender a institucionalidade que esses políticos deixaram deteriorar e se destruir com alguma situação.